José Roberto Santos Lima, sou sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Nos foi solicitado pela presidência do Instituto Histórico que fizéssemos uma apresentação do patrono de cada uma dessas cadeiras. Eu estou temporariamente assentado na cadeira que tem como patrono José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, o próprio criador do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, né? Pernambucano de origem, nascido em 29 de novembro de 1833, ele teve papel decisivo no processo, né, de construção do Instituto Histórico. Mas, antes de todo esse processo, o seu pai, José Bento da Cunha, já teria sido também presidente da província das Alagoas, lá atrás, no passado. Foi o 23º presidente da província das Alagoas. E José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, seu filho, foi o 33º presidente da província das Alagoas. É esse elemento que nos cabe fazer uma retrospectiva histórica da sua ação, da sua vida enquanto presidente da província de Alagoas. Aos 35 anos de idade, ele assume a presidência da província de Alagoas, sendo o 33º, né? Ele foi governante de 22 de outubro de 1868 a 2 de julho de 1871. Em síntese, foram 2 anos de governo, 5 meses e 12 dias. Não foi o maior, mas pelo menos um dos governos mais longos existentes na província de Alagoas e mais profícuos a nível justamente de realizações, né, no seu exercício do mandato. Temos ainda algumas ações, né, a criação, a fundação da Escola Normal. É uma das primeiras realizações de José Bento, no sentido de que a regulamentação da Escola Normal já teria sido feita antes do seu governo, né? Mas foi durante o governo de José Bento da Cunha Figueiredo que se viabiliza, que se constitui, que passa a existir juridicamente, já é antes, mas de fato a Escola Normal passa a existir. Nesse caso, o porquê da existência da Escola Normal? Porque justamente ela passa a ser um elemento importante para a história da educação em Alagoas, um marco decisivo, né? E nesse sentido ela tem um papel de desenvolver um processo de profissionalização da profissão de professor. O processo de formação geralmente era meio caótico. Nesse sentido, regulamenta-se esse processo de formação do professor, né? É a Escola Normal, que era anexa ao Liceu Alagoano, que vai ter um papel decisivo na formação justamente de professores a nível do estado de Alagoas. Ele criou também uma caixa beneficente para proteção de órfãos desvalidos, geralmente da Guerra do Paraguai. Era uma preocupação social, eminentemente com boa parte dessa população, né, que estava desamparada em Alagoas. É uma ação bastante importante a nível de cuidado com a infância, já naquela época, né? Inaugura também uma linha férrea importantíssima para Alagoas, que liga Maceió à Vila de Imperatriz, hoje União dos Palmares, e essa vila praticamente estabelece-se uma ligação importante entre o Vale do Mundaú e o Porto de Jaraguá. Nesse sentido, baixa-se o custo do transporte, que era um dos maiores problemas que Alagoas tinha, a questão justamente do caos das estradas. As ferrovias vão estabelecer essa ponte importante entre sair-se de uma determinada região e deslocar-se grande parte dessa produção de açúcar ou de algodão ou de outros produtos via exportação, via Porto de Jaraguá. E essa linha férrea é importantíssima. Não é por acaso que a cidade de União dos Palmares tem o nome de União dos Palmares, união do entroncamento de linhas férreas, né? Calçamento de algumas artérias do centro de Maceió por paralelepípedo. Só que isso aí causou a ciumeira dos vários municípios. E isso aí, em contrapartida, José Bento vai fazer viagens à região norte de Alagoas, à região do Vale, justamente do Manguaba,
região de Portugal, a região das Lagoas Mundaú e Manguaba e a região do Baixo São Francisco, para compensar esse processo, né? A construção da ponte do desembarque, que era justamente que ficava por trás do Misa, e a ponte do Sonseca, que ficava ali perto da Fênix, que são duas pontes que vão ser importantes para a história da cidade de Maceió. A ampliação dos prazos dos contratos, dos convênios da Companhia Baiana de Navegação a vapor, né? As Lagoas Mundaú e Manguaba e vários rios de Alagoas, como o Coruripe, São Miguel, o Camaragibe, né? E o Manguaba, de Portugal. Propôs também a criação do Instituto Histórico, que é a ação mais concreta e mais importante da sua realização enquanto governador da província. Ele consegue sensibilizar 22 pessoas que aparecem no Palácio do Governo com a proposta dele e cria o Instituto Histórico, que já tinha sido proposto pelo imperador, né, Dom Pedro II, antes, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, depois vem o de Pernambuco, e o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que é o Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, que é esse elemento que José Bento, são 22, né, sócios, que praticamente de notório saber e ilibada, né, reputação, que formam a estrutura quando se cria a primeira reunião dentro do Palácio do Governo, né, e constitui-se legalmente o Instituto Histórico. Lutou também para ajustar o desequilibrado orçamento de Alagoas, né, existente na província, e esse elemento justamente no sentido de tentar viabilizar a sua própria administração, quer dizer, o que se ganhava e o que se arrecadava e o que poderia ser feito dependia justamente desse equilíbrio fiscal. Ele tenta resolver esse problema, que era um problema na época grave para Alagoas, né? A questão do desequilíbrio fiscal. Que Alagoas sempre foi uma província deficitária e esse processo aí, de certa forma, vai de certa forma, atrapalhar um pouco o processo da administração pública, né?